Que Deus abençoe. Vamos ler Marcos 10, versículo 17 em diante. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ele estava sedento pela vida eterna. E você está preparado para morrer? Você tem vida eterna? Você está preparado para morrer? É isso que vamos falar um pouquinho nesta noite, sobre esse assunto. Você está preparado para morrer? Você acha que uma igreja, uma denominação vai ajudar você nessa hora? Como está você hoje? Seu coração, a sua alma? Você tem medo da morte? Como você encara a morte? Você já pensou nisso? Já pensou na morte? O que é passar para o outro lado? Você tem medo do que vai encontrar do outro lado? Ou você fugiu disso como a maioria foge? A maioria tem isso como um tabu. A morte é um tabu. Você fala da morte, você fala, não fala disso, não fala disso. Mas você fala de outro assunto, sim, eles querem falar. Mas da morte eles fogem, têm medo da morte. E você? Você está enganado, será? Você tem medo da morte? Ou você é de uma religião que inculcou em você que você é salvo? E você é salvo mesmo? Ou você está sendo enganado? Algo psicológico, alguma coisa mental que está enganando você. Satanás é astuto, ele quer enganar você, pensar que você é salvo quando você não é coisa nenhuma. Vamos falar um pouquinho desse assunto hoje. Olha o que o jovem perguntou para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Mas não tinha vida eterna. Você vê que a vida eterna não é guardar os mandamentos? Olha só que chave nós temos aqui agora. Esse jovem guardar os mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não mentirás, honrar pai e mãe. Era alguém obediente, maravilhoso, mas não tinha vida eterna. Você vê como que isso não adianta nada, não vale nada para a salvação da sua alma? Então, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para encarar a morte? Eu quero, quando morrer, eu quero chegar naquele momento ali com coragem, saber para onde estou indo. A primeira coisa é saber o que é a morte. Se você foge disso, você não vai saber o que é a morte, o que você vai encontrar do outro lado. Então a primeira coisa é você parar de fugir. Você não pode fugir disso como se fosse um tabu, não. Você tem que parar. O mundo hoje é assim, ele foge desse assunto, as pessoas fogem disso. E quando chegar a hora deles atravessar esse rio, eles não vão estar preparados, eles se preparam para tudo, para uma viagem daqui ali na outra cidade, eles se preparam. E para outro país, então, muito mais, se preparam dias e dias, preparando para a grande viagem que vão fazer para outro país. Mas para essa grande viagem que é a morte, eles não se preparam. Eles fogem do assunto, né? E confiam numa religião qualquer. Confia numa religião, e cada religião tem um procedimento, né? Existe a última unção, existe a missa do sétimo dia, existe, né, isso mais aquilo. As religiões budistas também têm as suas maneiras de fazer as coisas para preparar a pessoa para o outro lado. Mas será que isso resolve realmente? Então vamos entrar nesse assunto hoje e ver realmente qual que é esse assunto. Qual que é esse assunto? Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, porque viu que era verdadeiro. Ele guardava mesmo, gente. Guardar mandamento, guardar lei não vai salvar você. O rapaz guardava tudinho, desde a mocidade dele. Jesus olhou para ele e o amou, porque ele está falando a verdade. Ele guardava todos os mandamentos. E não estava salvo. Isso deveria causar um baque em você e em mim. Mas então, o que eu farei para dar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, o amou, ele perguntou. Ele disse: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos:
quão dificilmente entrarão no céu, do reino de Deus, os que têm riquezas. Os discípulos admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos agora a tua bênção sobre a sua palavra nesta noite. Unge os lábios que vai falar, Senhor, os ouvidos daqueles que ouvirão a tua palavra nesta noite. Nós oramos, agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Pode vos assentar? Então, cada religião, né, tem a sua maneira de preparar a pessoa para o dia da sua morte. Os maometanos, os muçulmanos, né, eles lavam a pessoa 3, 4 vezes depois da morte, do lado direito para o esquerdo, para tirar toda a impureza deles, né, segundo essa seita, segundo essa religião. E também os católicos têm a extrema unção, tem também ali a missa do sétimo dia, né, para tentar ajudar a pessoa do outro lado. Né? E assim vai, né? Cada religião tem a sua maneira. Os budistas acendem ali um incenso ali, para ajudar o espírito a sair do corpo e entrar nesse outro lugar. E tem vários pensamentos sobre isto, né? Vamos então entrar aqui um pouquinho nesse assunto para vermos o que devemos fazer para herdar a vida eterna. Como fazer para atravessar, né? Para atravessar um dia, chegar nessa porta que é chamada morte. Cada batido do nosso coração nós estamos um pouquinho mais perto dessa porta. Você pode achar que você é jovem hoje, né? E não deve se preocupar com isso. Mas não, você tem que se preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com isso. Né? Nós temos que nos preocupar com isso. E tem pessoas que realmente se preocupam bastante com isso. Né? Fica ali com medo ali à noite na hora de dormir. Quando vem à noite o sono, ele tem medo de dormir, achando que vai morrer, que vai passar para o outro lado, para vai morrer ali. Fica pensando ali no sepultamento do pai, da mãe, do irmão, da irmã, ouvindo aquela terra batendo no caixão. Outros têm medo, né, de acordar no caixão depois de morto e ficar girando ali no caixão sem poder sair debaixo da terra. E muitos têm muitos temores, né, temor, tem até nome isso, né, esse medo da morte, tem até um nome que a ciência dá. Então nós vemos todas essas coisas assim e as pessoas não conseguem encontrar essa resposta. Como se preparar para a morte? Desde o começo do mundo tem surgido muitas religiões, tem surgido muitos filósofos, né, que venceram muita coisa. Alexandre o Grande conquistou o mundo há 33 anos. Mas um dia, né, quando chegou na hora da morte, ele não conseguiu conquistar a morte. Né? E muitos outros também fizeram muitas coisas, conquistaram grandes reinos, mas quando chegou a morte, todos eles foram tragados pela morte. Então, qual religião que é a verdadeira? Qual religião que é a verdadeira? Porque você olha todos esses fundadores aí, Maomé está até hoje lá no sepulcro lá. Eu acho que é Meca, a cidade que ele está sepultado, e de horas em horas eles trocam o cavalo de Maomé. Crendo que um dia Maomé vai ressuscitar, subir no cavalo branco e conquistar o mundo. E conquistar o mundo. Tanafobia, né? É o nome que a ciência dá para o medo da morte. Tanafobia. Tanatofobia. Tanatofobia, né? Tanatofobia, que é esse medo da morte, que a pessoa tem medo, sente que é pavor, né? Pavor. E os psicólogos dão várias receitas, né, para a pessoa vencer a morte. Escreva a hora que você sente o medo da morte. Se é de manhã, de tarde ou à noite. Escreve o que você vê no momento ali, o que está acontecendo ali. Né? E faz isso, faz mais aquilo outro, para você perder o medo da morte. Né? Mas não é nada disso, gente. Não é nada disso. Por quê? Porque a pessoa sabe que a morte realmente é um juízo. É um juízo. Por quê? Porque a morte vem por causa do quê?
Por causa do pecado. É igual Martinho Lutero. Martinho Lutero era um rapaz completamente, né, assustado com a morte. Martinho Lutero tinha, na sua juventude, ele morria de medo da morte. Tinha essa doença aí que você trouxe para mim aí, né? Como é que é mesmo? Anatofobia. Tinha essa doença. Tinha aquele medo da morte terrível. Tá. Terrível. Tá. Tá? Tanatofobia. 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 Né? Então, ele tinha esse medo da morte. E um dia morreu um amigo de Lutero, Martinho Lutero, e aquilo assustou muito ele. E uns dias depois ele estava indo para algum lugar, à noite, e começou uma tempestade muito forte. Coitado de Martinho Lutero naquele momento. Ficou com muito medo, pavor da morte, e corria, os raios caíam perto dele, e aquele pavor de entrar no outro lado. Então ele fez uma promessa ali para a santa dele. Santa Ana, se a senhora me livrar da morte, eu vou virar um padre. Eu vou ficar para sempre ali, eu vou parar de estudar, de ser advogado, e vou virar um padre. E ele morreu ali, lógico, né? Então, no outro dia, ele estava lá no convento dos agostinhos, né? Batendo na porta lá. Eu quero virar um frade, um padre. E ele virou um padre, ele era o padre mais perfeito que tinha no convento. Só que o medo dele não acabou. E estudou muito com os padres aí no convento, e aprendeu isso, mais aquilo, mas o medo dele continuava. Continuava. Aquele pavor da morte continuava, nada resolvia. Por quê? Porque Deus tinha uma obra para ele, porque ele tinha que aprender realmente. Por quê? Porque ele era o mensageiro daquela era. Martinho foi mensageiro de 1500, então ele precisava aprender isso aí. E ele tentou, ele viu que o culpado do medo dele era o pecado. Era o pecado. Se você não resolver a sua questão do pecado, você tem que ter medo da morte, porque a morte vai te levar, né? A morte vai te levar, e você vai ter que passar pelo juízo divino. Então, a verdade não é a morte que é o grande terror, né? Mas é o julgamento depois, né? Por favor, você tenta achar para mim um versículo, por favor, para mim. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, o julgamento. Então, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o julgamento. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 está isso. Então, Hebreus 9:27. Então não é tanto assim a morte, mas é o pecado. É o pecado. Hebreus 9. Deixa eu achar rapidinho aqui. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então nós vemos aqui que essa coisa de reencarnação não existe. Uma coisa que as igrejas orientais, as religiões orientais têm esse ensinamento da reencarnação, que a pessoa morre, né, e volta em outra pessoa. E lá na Índia eles ensinam que volta em animais, em formigas, em vacas, em vários animais ali, que a pessoa volta ali para pagar seus pecados, seus erros, para melhorar. Essa é uma grande ilusão, né? Porque a Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o julgamento. Então, a morte não é o grande terror, mas é sim o julgamento depois disso. É por isso que a coisa, gente, é resolver o quê? Resolver o pecado. O pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então é um juízo, é um pagamento, Se você resolver o problema do pecado, você resolverá a questão da morte. Foi isso que Martinho fez, né? Martinho então viu ali que nada que ele fazia, né? Ele começou a
ele foi lá em Roma para comprar, para pagar ali a indulgência que a igreja começou naquele tempo a vender indulgência, perdão para seus pecados. E Martinho foi lá e tentou pagar e pagou, mas o pecado dele continuava, o medo dele continuava. Por quê? Porque não era isso, não é dinheiro, né, que vai pagar seus pecados, tirar seus pecados. E ele subiu ali a escada de joelho. Pessoas vão daqui para Aparecida do Norte ou para outra cidade de joelho, ou levando uma cruz na costa e fazendo obras e mais obras. Mas a Bíblia vem e fala que a salvação não é pelas obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Isso está onde, Josué? A salvação, né, não vem pelas obras, mas pela graça. Eu acho que é Romanos 7, né, o 8. Salvação não vem pelas obras, mas pela graça. Mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então nós vemos que a coisa é o pecado, E o pecado entrou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o primeiro Adão tirou nós do paraíso. Ali no paraíso, as pessoas, nós dormíamos, comíamos, né? Dormíamos, era um paraíso, era uma vida perfeita. Era uma vida perfeita. Então, o primeiro Adão tirou isso, né? Tirou isso. Trouxe a morte. Porque Deus tinha falado ali, de toda árvore tocareis, mas nessa árvore aí, no dia que tocar nela, certamente morrereis. Certamente morrereis. Então o diabo chegou ali, com astúcia, pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então o diabo chegou ali com astúcia e falou, certamente não morrereis. A salvação não vem pelas obras. Pela graça sois salvos. Escreve assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então Satanás entrou ali por esse artifício, enganando ali aquela mulher. Depois Adão também, né? Adão também comeu do fruto e tirou nós dali. Mas depois veio o segundo Adão, Jesus Cristo. E ele veio sem sexo, sem pecado. Mostrando que lá no Éden, né, que o pecado entrou pelo sexo. Então o antídoto tinha que vir sem sexo. Por isso Jesus veio sem participação sexual. Efésios 2:8, eu acho. Efésios 2:8. 2:8. Efésios 2:8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Efésios 2:8. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Efésios 2:8. Aqui, vamos ver aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós vemos que pela graça sois salvos. Né? Então Jesus veio, o segundo Adão, Jesus veio sem sexo. Isso mostra que o pecado lá no Jardim do Éden, né? Isso mostra o pecado lá no Jardim do Éden. O que foi que causou o pecado lá? Não foi uma fruta, uma maçã, uma pera, mas foi sexo. Isso está claro lá em Gênesis capítulo 3. Né? Gênesis capítulo 3. Mas não importa, as pessoas realmente elas não conseguem crer na palavra de Deus. E a Bíblia diz bem claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vê então como você faz para tirar o pecado? Para viver? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a vida está onde? Na palavra.
Como vencer a morte? Como vencer? Como nos preparar para a morte? Martinho Lutero ficou com aquele medo ali e entrou naquela religião e fez tudo para tirar, virou padre, e nada resolvia o caso dele. E não resolve o caso de ninguém. Você entrar numa religião não pode preparar você. Você viu esse jovem aqui que nós lemos aqui agora? Marcos 10? Ele guardava todos os mandamentos, mas não tinha vida eterna. Não tinha vida. Por quê? Porque vida eterna não é uma religião quem dá. Hoje nós vemos aí milhares de pessoas numa denominação. Denominação nunca vai conseguir levar a pessoa para a terra prometida. Nunca vai. Por quê? Porque eles não têm a palavra. Né? Eles pervertem, eles sujam, eles tiram, né, a pessoa do verdadeiro evangelho. Jesus falou isso, cuidado com os falsos profetas. Porque eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos. São lobos. Né? Por quê? Porque eles afastam você da palavra de Deus. Até o batismo no nome de Jesus, você lê na Bíblia outro batismo sem ser no nome de Jesus Cristo, eles conseguem perverter as pessoas para fora disto. Para fora do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os batismos na Bíblia foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele chega a ter a coragem de falar que os apóstolos erraram naquilo. Né? Que absurdo, os apóstolos erraram e eles estão certos. Olha só a mentalidade das pessoas. E chega a dizer que isso não tem nada a ver. Isso não salva. Isso não salva. Como não salva? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não de 99%, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas isso não vai salvar. Como não vai salvar? É cada palavra. Nós estamos pendurados no inferno. Olha bem para você vencer a morte. Olha bem para você vencer a morte. Cada ser humano que nasce na terra está pendurado no inferno. Pega uma teia de aranha um dia e coloca com uma aranha na pontinha dela e coloca em cima do fogo. Se arrebentar aquela teia de aranha, aquele fio de teia de aranha, a aranha vai cair no fogo, vai morrer. Nós estamos pendurados no inferno, gente, por uma corrente. Cada elo é a palavra de Deus. E o elo mais forte, e a força da corrente está no elo mais fraco. Se a corrente tiver aguentar 1000 toneladas, ou melhor, uma tonelada, 1000 quilos, mas se ali tiver uma corrente que só suporta 10 quilos, ela vai arrebentar ali, naquela corrente ali. Se você tem ali toda a palavra, mas faltar numa coisinha só, ela vai arrebentar ali. Essa uma coisinha pode ser o quê? O batismo. Você pode estar errado no seu batismo. Não há salvação em outro nome. Tudo que for feito nessa terra, toda obra, faça no nome de Jesus. Isso pode estar na ceia do Senhor. Talvez a sua ceia aí na sua igreja seja com suco de uva. A Bíblia fala que tem que ser o vinho, porque simboliza o sangue de Cristo. O suco de uva tem açúcar. Não serve para simbolizar o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo, quanto mais velho fica mais poderoso para salvar. E também fala que tem que ser pão asmo, somente farinha e água. Não pode ter fermento no pão, porque simboliza o corpo de Cristo. E o fermento da Bíblia quer dizer pecado. Então, tá vendo aí? São coisinhas simples, mas aí poderá arrebentar a sua corrente e você se perder, né? Se prepare para essa hora, quando chegar nessa porta. Ali não pode haver dúvida ou nada. Uma vez um senhor teve um sonho. Ele era um construtor, fez a casa para alguém, e aí chegou ali o construtor e falou: mas você não fez a minha casa da maneira que eu pedi? Ah, mas eu fiz do meu jeito, mas ficou boa, ficou? Não, derrube tudo e faça novamente. Aí eu acordei do sono, do sonho, diz a pessoa. E eu fui e acertei ali o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Fui batizado nesse nome. Eu só estou dando um exemplo aqui, né? Pode ser qualquer outro exemplo aí que você queira, né? Qualquer outro exemplo, né? Ou seja, a salvação, gente, é a palavra, não é guardar mandamentos, não é isso, aquilo, outro, né?
mas é você crer na palavra, porque o que levou o mundo a essa bancarrota que vemos hoje? O pecado, a morte, criancinhas nascendo doentes. O que foi que levou isso? Foi a descrença de uma mulher na palavra de Deus. Somente uma palavrinha, levou a mulher naquela situação toda ali. E o povo hoje fala, William Branham é um falso profeta, olha o que ele falou, o que ele ensinou. Ensinou o quê? Ensinou a palavra de Deus. Ah, mas ele ensina que a mulher não pode cortar o cabelo. É a Bíblia que ensina isso. A mulher cortar o cabelo é uma desonra para ela, desonra a sua cabeça, que é seu marido. E ele pode divorciar dela e casar novamente depois do julgamento da igreja, lógico. É forte demais para vocês isso? Mas isso é a palavra de Deus. Isso aí vai fazer vocês tudo arrebentar a corrente. Uma coisinha só vai fazer você arrebentar a corrente. Ah, mas meu coração não me condena. Meu coração não me condena. Uma brother fala, a minha consciência não me condena, né? Uma brother fala, você tem tanto consciência quanto uma cobra tem quadril. A pessoa não tem consciência, porque nada dela condena ela. Eu vejo pessoas por aí falando que foram no bairro, foram aí aprontar por aí. E ela não sente nada. Eu fui na balada ontem, tive 2, 3 namorados. Eu fui lá em tal lugar, beijei 100 pessoas lá naquele lugar. Falam isso. Eu já ouvi pessoas falar isso já. Eu fui lá e beijei 100 e nada nela condena ela. E Martinho Lutero, coitado, condenava por muito menos, se condenava. Se condenava e buscou a Deus, e Deus revelou para ele. Revelou para ele que o quê? Que a justiça vem da fé, não das obras. Eu sou a sua justiça. Então Martinho levantou todo corajoso e falou, morte, pode vir, morte. Por quê? Porque agora você não pode me vencer mais. Porque eu estou aqui com a minha justiça, Jesus está comigo. Ele morreu por mim na cruz do Calvário e você não pode mais me vencer. E o medo dele acabou. Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha consciência. Ele sentia o pecado dele. Mas hoje, a mulher corta o cabelo e não sente nada. Nada condena ela. Ela vai nos bailes, algumas, né? Algumas mulheres vão nos bailes, vão nas noites por aí, nas baladas, sempre esqueço o nome, balada, né? É o nome aí moderno para as bagunças, né? Balada. E o coração não condena. Namora 2, 3, 4, 5, 6, e o coração não condena de forma alguma, né? Não condena. Mas isso é o quê? Isso é como tomar um analgésico. Tira a dor. Faz a pessoa não sentir aquilo. E Satanás é o maior farmacêutico que existe, né? Nesse remédio. Ele é especialista. Se você precisar disso, ele tem todo tipo de remédio, religião para tirar isso de você, né? Ensinadores para ensinar, para tirar isso de você. Ensinamento, né? É o que o diabo mais tem, é isso, né? É uma forma de tirar isso de você. Até os grupos que dizem crer no Mombrano também, né? O diabo consegue ali enganar todos eles, fazer eles pensarem que estão com Jesus. E não crer nem na manifestação do Filho do Homem. E quem é Jesus? O Mombrano fala, o Cristo identificado em todas as eras. O Mombrano fala que o Cristo, Jesus, ele não é a palavra dos dias de Moisés. Ele foi naqueles dias para Moisés. Ele não é a palavra para 2000 anos atrás. Ele é a palavra que se cumpriu hoje, nesta última era. E nesta última era, não veio apenas um profeta, não foi apenas a mensagem de um profeta que se cumpriu. Não foi apenas um profeta que veio. Porque um profeta faz apenas 2 milagres, 4. Elias só fez 4 milagres. Eliseu fez só 8. Mas nessa era foram feitos milhares através de William Branham. Então o ministério que atuou através de William Branham não foi o ministério de um filho do homem, de um profeta, mas sim do Deus profeta, né? Mas esses grupos da mensagem nem sabem o que quer dizer isso. Filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Nem imaginam o que seja isso. Filho de Deus foi quando Jesus esteve